possa orar logo em seguida. Nós temos motivo de oração, nós vamos estar orando esse final de semana, nós vamos estar ungindo aquela semente. Quem ainda tem a semente, quem guardou a semente. Então, aquela semente, nós vamos estar ungindo essa semente por 7 semanas. Eu não fiz semana passada, por causa do Dia das Mães, por causa da atividade das crianças, e no final a gente queria deixar o pessoal realmente celebrar, tirar foto, enfim. Então a gente transferiu para esse domingo agora, e os próximos domingos nós vamos estar orando e ungindo, orando por essa semente, com 7 semanas de oração que a gente vai estar fazendo no domingo. Então eu trouxe aqui o óleo, a gente vai estar orando pelo óleo nessa noite, preparando ele, e para que a gente possa no domingo estar trabalhando nessas sementes, porque ela já germinou em algumas pessoas, viu? Eu não tenho autorização de dizer, porque é coisa pessoal das pessoas, eu não posso dizer. Que elas digam o dia que elas se sentiram no desejo de participar de um testemunho. Mas no dia seguinte já fluiu. No dia seguinte, a pessoa me ligou e falou assim: olha, cheguei em casa com a minha semente, fui fazer a minha oração da noite e orei junto com ela e pedi a Deus para que Ele me ajudasse. Se eu falar, vai entrar na intimidade, né? Vamos começar a contar a história. E eu não quero contar a história que a pessoa conta. Então, o Senhor, no dia seguinte, aliás, na mesma noite, eu já recebi uma ligação de trabalho. E no dia seguinte, eu fui trabalhar, e aí o Senhor me ajudou. Eu recebi minha semana toda de trabalho que estava pedida, e consegui um trabalho definitivo para estar fixo. Eu digo, amém. Deus fez, a honra é de Deus, a glória é de Deus. Eu acho que só confirma aquilo que o Senhor põe no meu coração, e eu vou fazer. E essa semana eu vim com esse intuito de estar orando pela semente. Essa manhã, aliás, ontem eu estava com isso no meu coração, mas eu sou um pouco esperando que Deus confirme as coisas no coração, porque não é simplesmente ver uma coisa na cabeça, a gente faz, não é assim. Porque às vezes depois a gente termina na nossa própria vontade. Então que Deus confirme, né? E aí eu estava querendo fazer alguma coisa, além de orar pelas sementes. Aí essa manhã eu recebi uma mensagem de uma irmã, e ela dizia assim: olha, pastor, eu sou muito nova dentro dessa experiência com a igreja, com Deus e tudo, mas eu tive um sonho, e no sonho eu só ouvia e falava Levítico, 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 Levítico. Não entendi nada, porque o sonho não tinha nada de Levítico, e eu falava Levítico, 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 ela falando no sonho. No dia seguinte, o que eu fiz? Abri Levítico para ler. E quando ela leu, ela falou assim, que leu justamente na parte onde diz que tudo que o Deus dava às pessoas, as pessoas traziam uma oferta na casa do Senhor, ou trazia a casa do Senhor para ser ungidos. Sabe? Eu sei que é no Antigo Testamento, mas a gente sabe que tem hora que Deus faz umas coisas que a gente tem que seguir pelos caminhos do Senhor. E aquilo encheu meu coração, eu não disse nada para ela. Eu disse, tá bem, irmã, que bom, vamos orar. E ela disse, desculpa, eu estou incomodando. Não, você não me incomoda, vamos orar, vamos. E depois o Senhor me confirmou no coração da gente estar orando pelas famílias, ungindo as famílias e as sementes junto com as famílias. Então, domingo agora a gente vai estar iniciando essa nossa oração pelas sementes, e também vamos estar orando as pessoas e ungindo as pessoas o mesmo óleo, porque elas são a portadora das sementes, né? Elas são o terreno que receberam a semente, né? Então vai frutificar no corpo da pessoa, na vida da pessoa. A gente vai estar orando em nome do Senhor Jesus. Salmo de número 118, versículo 1. A gente vai estar lendo esse salmo e depois a gente vai estar falando um pouco desse salmo. Ele diz assim: louvai, salmo de Davi, tá? Por ter livramentos dos seus inimigos. Quando Davi estava naquela luta do dia a dia, e o Senhor deu livramento a ele, mas o Senhor primeiro exortou um pouco
Senhor corrigiu Davi e depois, lógico, por amor a Davi, ele livrou Davi. Diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E já começa a declarar isso. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Está falando com o povo. Diga que a benignidade de Deus é para sempre. Diga agora a casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Sabe? Os levitas, Arão, sabe? Vem da tribo, né? Arão, os filhos, Arão, irmão de Davi, tá? Então, os levitas, ele está dizendo, declare, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Diga agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. Ele está chamando o povo a uma reunião geral e uma declaração oficial, para que tomem essa realidade no coração. Invoquei o Senhor na angústia, e o Senhor me ouviu e pôs-me em um lugar largo. Em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer um homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. Ele está no meio da angústia, sabe? O Senhor o livra, leva para um lugar mais ermo, mais aberto, para que ele possa ficar longe das mãos do Senhor. E ele diz, olha, ele me apoia, ele me assegura, ele me protege, sabe? E aí no final ele diz assim, olha, e me ajuda, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. Na hora da angústia de Davi, na hora da tristeza de Davi, das coisas, porque ele não teve muito sossego. Tem uma época de Davi que ele pensa em parar, e o problema dele parar, quando Davi parou de ir para a luta, enviou o exército, aconteceu o pecado de Davi com Betseba. Ele parou, e Natan tinha comunicado a ele, Davi, você não pode descansar, o seu descanso é em Deus. Você tem que estar na linha de frente. Ele diz assim, se eu pudesse, eu estaria longe das lutas, das guerras. Ele diz, Deus te levantou para vencer as guerras. E justamente na época que ele deixa de ir, ele vai e observa Betseba tomando sol no seu terraço, gosta do que viu e manda chamar. E concebe, aí ali tem um ato sexual, ela engravida, e depois da criança se vai. É justamente nesse período que Davi foge da guerra que ele se envolve em pecado, ele se envolve em problema. Mas, enquanto ele estava na guerra, de todas elas o Senhor preparou para que ele vencesse a guerra. O Senhor lhe preparou para que ele vencesse a guerra. Ele diz assim, melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Às vezes, queridos, a gente se sente abalado porque um ou outro, ou uma ou outra, ou uns ou outros nos faltam, nos abandonam, nos deixam sozinhos, né? A gente fica decepcionado no bom sentido, seja ela na atmosfera que for, na esfera que for, a gente fala assim, poxa, daquele menos que eu esperava, aconteceu, e eu já fiquei assim dentro da igreja. Eu já tive isso no meu ministério. Eu confiei em pessoas no meu ministério, no final me deixaram. E eu fiquei com aquela forma, aquele, não é um jargão, mas é uma brincadeira. Está todo mundo na linha assim, e aí alguém chega e fala assim, aqueles que estão interessados a vir fazer isso, dá um passo à frente, aí todo mundo dá um passo atrás, e o desacordado fica sozinho na frente, é como se ele tivesse dado um passo atrás, à frente, né? Diz assim, eu quero. Justamente, eu fiquei desse jeito. Já tive experiências tremendas. Então, o que eu aprendi é o seguinte, a gente pode até se abalar, a gente pode até entristecer, a gente pode até pensar que acabou, mas ainda não é o final. Porque quem nos sustenta é Deus. Quem nos ajuda é Deus. Quem nos acolhe é Deus. Sabe, vai os dedos, mas fica a mão. Vai a mão, mas fica o braço. Por quê? Porque Deus pode fazer brotar uma mão de novo, os dedos de novo. Eu estou falando isso, me ajuda, me apoio, em consolo, em pessoas que possam
nos ajudar, nos fazer, nos fortalecer humanamente falando. Ele diz, ó, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar em príncipes e líderes. Sabe, em senhores. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor a despedacei. Cercaram-me e tornaram-me a cercar, mas no nome do Senhor eu a despedacei. É tudo para provar que, mesmo que a cabeça de Davi, o dia a dia de Davi, as tomadas que ele fez, ele possa ter errado aqui e acolá, mas o Senhor era com ele. Isso não é diferente conosco. A gente tem uma tendência, é o seguinte, a gente toma umas resoluções na nossa vida, eu digo a gente, ser humano, tá? Não estou falando de ninguém da igreja, mas ser humano, sim. Muitas das vezes a gente toma umas decisões na vida, porque a gente não foi feliz naquilo que a gente queria. Sabe, às vezes a gente abandona o chamado de Deus na nossa vida, simplesmente porque o que a gente queria não aconteceu, ou não aconteceu da forma que a gente queria. E na verdade, tudo isso quer dizer o seguinte, quer dizer que aquilo não é para que a gente conheça, tenha. Deus tem melhor para a gente na frente. Mas aí, por a gente tomar uma iniciativa dessa, uma decisão dessa, o que acontece? O Senhor fala assim, ainda não está preparado. E o pior é que o ser humano tem opção de escolha. Eu digo pior no sentido de, infelizmente, ter opção de escolha. Tá? Seria muito bom que a gente fosse só ligado para Deus, totalmente, nada nos tirasse da presença de Deus. Mas não somos assim, temos o livre-arbítrio. Então a gente tem o poder de escolha. E o poder de escolha, aí as pessoas ficam encantadas, cegas, um coração duro. Sabe? É aquilo que o Jeremias fala assim, Senhor, Deus fala para Jeremias, ei, vou colocar uma oração na sua boca, e você vai orar a mim, e eu vou colocar um coração de carne nessas pessoas. Um coração de carne, ele está dizendo, não é um coração duro, não é um coração de pedra. Tem pessoas que estão com um coração de pedra. Tem pessoas que estão com o coração tão duro, que a palavra de Deus não entra mais no coração dela. Mas não é porque não entra, não é porque não tem força, é porque elas não querem, fecharam. Elas resolveram ir para um outro lado, infelizmente, para um outro lado. A palavra de Deus, a casa de Deus, o reino de Deus, sabe, não é mais importante quanto era. Eu não sei qual foi o motivo, mas se for o motivo foi homem ou mulher, ou ser humano, é loucura, porque a gente não depende deles, a gente depende de Deus. O que a gente não pode fazer é como Davi diz assim, olha, declara que bem dizer o Senhor, a benignidade do Senhor dura para sempre. Me cercaram, mas não me mataram, me ofenderam, mas não me derrubaram. O Senhor é Deus na minha vida. É isso que a gente tem que dizer. Por quê? Porque senão, olha, eu estava pensando essa manhã aqui, subindo aquela escada ali. Eu vim aqui de manhã trabalhar, subindo aquela escada, estava pensando, gente, o quanto é importante a gente ouvir a palavra do Senhor. O quanto a gente é importante. E a obra do diabo é justamente nos tirar do interesse de ouvir a palavra do Senhor. Tem umas palavras de Deus que elas são específicas, num dia certo, na hora certa, sabe, específicas. Mas tem umas que elas são geral, ela é geral, ela é para todo mundo, sabe? E é uma palavra que parece que não tem muito sentido no ser, mas ela é colocada no geral para a igreja toda, de uma certa forma que a gente só vai entender lá na frente. Tem umas que são específicas. Mas a palavra melhor é aquela que a gente abre o coração para ouvir. Porque se o coração está duro, ela vai entrar, ela vai ser uma palavra geral. Se o coração está frio, ela nem vai entrar no nosso coração. Gente, às vezes eu desço do púlpito e vou conversar com algumas pessoas. Lógico, depois de fazer um monte de coisa, aqui em cima, às vezes lá embaixo. Eu vejo o quanto a palavra não entrou no coração delas. Porque elas continuam cansadas, elas continuam desanimadas. Sabe, são verdadeiros robôs que saíram de casa, entraram no carro, entraram na igreja, sentaram, levantaram a mão, cantaram, louvaram, bateram palma, acabou, está indo embora. Sabe? Estão alienados.
alienados a um problema, a uma situação, a um desejo, a uma vontade. Eu já disse para vocês que nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Muito difícil. Mas as pessoas, em vez de correr para Deus, elas correm para aquilo que elas acham que, primeiro eu. Davi estava numa situação tão boa, numa fase da vida dele, principalmente na época de Betseba, tão boa, que ele resolveu ficar em casa. Ele já estava em Jerusalém, ele já estava no palácio, ele já tinha mulheres e mulheres, ele já tinha filhos, dinheiro, riqueza. Davi já tinha. Então o que aconteceu? O inimigo entra na vida de Davi e prepara Davi de certo jeito que ele começa a ficar meio que distante daquilo, do projeto de Deus, que sabia que precisava dele estar na linha de frente. Somos nós. Hoje em dia a gente está correndo contra o relógio e o que pode nos acontecer na esquina. E eu preciso colocar na minha conta bancária, na minha vida, no meu retorno, algo que pode acontecer na esquina e eu tenho que sair daqui do desespero. Calma! Ainda existe um Deus que está no controle da nossa vida. Se Ele mandar a gente embora para o Brasil, voltar para o país, que a pior coisa que vai acontecer é você voltar para o seu país, se é que você considera isso pior. Talvez o sistema não esteja muito bom, mas a gente vai voltar no lugar da onde nós saímos. Pior seria se mandasse você para o Irã, para o Iraque, um país que você não conhecesse. Não é verdade? Mas mesmo assim, se botar a gente de volta para lá, ainda existe um Deus que está lá também. Ainda existe um Deus que está lá também. Então o quê? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer como Davi falou aqui. Eu preciso reconhecer a Deus como meu Salvador. Por quê? Porque se eu reconhecer aqui, nessa luta, porque a luta vai acontecer aqui e lá. Se a gente fugir daqui, vai ter que encarar lá, ou vice-versa. A luta vai acontecer. Ou aqui que tem dinheiro, que pode conseguir o dinheiro trabalhando, ou lá porque não tem, mas a luta vai acontecer. Agora, é melhor o quê? É melhor se agarrar com Deus. Porque nessas duas lutas tem Deus. Mas se a gente morrer sem Deus, a gente não tem Deus. Porque a morte, quando vem e te pega de surpresa, pega a mim de surpresa, nos pega de surpresa, afastado de Deus, não tem escapatória. Você entendeu? Davi disse assim: olha, eu posso morrer, mas eu vou morrer declarando que a benignidade de Deus dura para sempre. Os inimigos podem me cercar, eles podem vir com notícias piores, avassaladoras, mas eu vou a eles dizendo que maior é o Deus que está comigo. É isso que a gente precisa ter nessa noite de fé. Confiança no Senhor. Porque se a gente ama a Deus de tal maneira, e Deus nos ama de tal maneira, porque está escrito aqui, sabe? Se está escrito aqui, é porque Ele ama. E se Ele ama, então o que nos espera não é o pior. O que nos espera é o melhor. Aonde? Aonde Ele colocar a gente. Aonde Ele nos colocar. Então, o que a gente não pode fazer, o que o Davi não fez, a gente não pode fazer isso, é ir nas nossas forças. Porque eu vejo muita gente indo nas forças dele. E o pior, que eu vejo pessoas plantando no terreno de outro, e as outras colhendo o que as outras estão plantando. Você está me entendendo? Eu estou dizendo de opiniões, de formações, de direções. São sementes que estão sendo plantadas. E quando a gente aqui se esforça para plantar a semente de Deus, a gente tem muitas pessoas que se esforçam para plantar, sabe, bem sutilmente, sementes que tiram da presença de Deus. Aqui a gente está assim, ó. Semente de Deus, ó, jogando no coração das pessoas que vêm aqui, nas outras igrejas, em todo o reino de Deus, semente, semeando, olha, vai lá, Deus é contigo, vai lá, Deus é Deus, Deus te ama, pá, semente, semente. E por trás a gente tem o joio, que infelizmente está, né, plantado ali junto com o trigo e semeando erva daninha, sabe, ou daninha, como não sei como é que se chama, mas
mas são ervas que não são frutíferas. E aí vai te motivando. Parece que o plano é desativar o reino de Deus. Sabe? Parece que o plano é assim, ó, eu vou, mas eu vou carregar um monte comigo. Só que nós, que somos fiéis a Deus, a gente fala assim, eu vou, mas eu vou carregar um monte comigo para o céu. Não para o inferno. Não fora da presença de Deus. É o que Davi está dizendo. Ei, Israel, declara que ele é benigno. Ei, povo que tem, declara a benignidade do Senhor. Diga que ele é bom. Porque quanto mais a gente dizer, mais a gente se envolve. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, quanto mais cheio de Deus está o coração, a gente vai falando de Deus. A gente vai falando de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Se o seu trabalho não deu certo, Deus vai abrir porta de outro. Se o seu curso que você fez não conseguiu agora, você vai conseguir depois. Você falhou em algum lugar, não foi Deus que falhou. Porque Deus não falha, mas também Deus não vai fazer o curso para você. Se a sua prova na moto veículo não saiu, porque você falhou, não estudou direito, não aprendeu, mas Deus não vai dirigir carro para você. Você vai ter que se esforçar. Porque também Deus não vai ler a Bíblia para você. Você tem que ler a Bíblia. Não é verdade? Então, aquele negócio, quanto mais você lê, mais você se enche, mais você sabe. Mais você sabendo, você passa. É isso que Davi está declarando para eles, para a gente, para nós. Ele diz, olha, veio contra mim as nações como abelha. Ele está comparando aqui, ó. Cercaram-me como abelha, mas apagaram-se com fogo de espinho, pois no nome do Senhor as despedacei. Sabe, tem hora que as coisas vêm na nossa mente e os fracos desistem. Os fracos entregam os pontos. Porque estão fracos. Agora estão fracos por quê? Estão fracos porque nunca quiseram ser fortes. Tiveram a oportunidade. Olha, irmão, é o mesmo que você morar num lugar no interior, que você possa ter uma horta, uma fazenda, não vou dizer uma horta que é menor, tá? Não vou dizer uma fazenda que é muito grande, mas uma horta, onde você planta de tudo que é vegetal, tudo que é erva, você cria boi, cria galinha, tem leite, tem água potável, tem tudo. Mas você sai dali e vai comer um McDonald's da vida. Vai comer comida industrializada. Aí um dia você fica doente, a pessoa fica com o médico e fala assim, o que você está comendo? Eu estou comendo isso, mas você não mora na horta, você não tem uma horta, por que não come o seu próprio vegetal? Sabe? A sua própria água, o seu próprio leite, o seu próprio animal, por que você não come o que é mais natural, orgânico? Não, porque eu não quero. É justamente isso. A comida que Deus dá está aqui para nos fazer forte. Mas às vezes a gente não quer. A gente está com um livro na mão, que não é a Bíblia. Eu não sou contra quem lê livro. Claro que não. Um bom livro faz bem, eu tenho livros em casa. Mas, sabe, está no telefone vendo coisas que não edificam a Deus. Você está me entendendo? Em vez de estar procurando também a palavra do Senhor. Não estou dizendo que a gente tem que se alienar, sair do mundo, claro que não. Mas a gente tem que também buscar a palavra de Deus. Também. Olha, anteontem, quarta, terça, segunda-feira, eu abri um capítulo de Gálatas. Em um capítulo de Gálatas, eu tirei, em média, 26 aplicações de um capítulo de Gálatas. Eu anotei tudo. Deixa eu ver se eu posso mostrar para vocês. Acho que está aqui. Talvez você não vai ver. Olha aqui. Só no capítulo 2 de Gálatas, do 1 ao 21. Olha quantas aplicações eu tirei aqui, extra, do mesmo capítulo. Agora aqui, isso aqui é o capítulo, isso aqui é o versículo, tudo é 2, ó. Não sei se vocês dá para ver que está longe, né? Aqui é 2, aqui são os versículos. E aqui são aonde a gente vai correr para estudar a Bíblia. Aqui vem todos os outros versículos que você vai ler para completar esse. Para você entender o que acontecia na época, na Galácia.
ou a carta que foi escrita. Isso chama-se estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Está aqui, está lá. Se você vê na sua Bíblia de estudo, tem umas letrinhas pequenininhas, tem uns que tem que usar óculos, viu? Não dá para fazer assim, não vê. Porque ela é bem pequenininha. Aí você vê, você anota, quando você vai lá ver, ela ajuda mais no conhecimento. Uma gamazinha, você vai entendendo no fundo, do que as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque a gente precisa se fortalecer. Aí eu pergunto a algumas pessoas sobre a palavra de Deus, elas falam umas coisinhas e depois saem do assunto. Aí você pergunta alguma coisa lá fora, elas conhecem tudo. Elas falam de tudo, né? Elas sabem de tudo. Tudo elas sabem. Se você procurar o nome da brasileira que foi presa essa semana, que teve um escândalo, eles sabem. Você mandar abrir o livro de Malaquias, estou falando de crente. Não estou falando de não crente, não, de crente. Abre o livro de Malaquias, não sabe se existe Malaquias. Está aí. Porque ela está focada naquilo que... Ela, a pessoa, está focada naquilo que pode acontecer com ela. É o perigo. O maior perigo é morrer sem Cristo. O maior perigo é morrer sem Cristo. É o maior perigo. E a gente está descuidando. Façamos igual Davi fez. Ei, vem contra mim uma multidão, como abelha, como gafanhoto, seja lá o inseto que for. Mas de todas elas eu vou me desfazer. Eu vou acabar com todas elas com o fogo do Senhor. Porque se eu tenho algo que possa me fazer ser forte, eu vou tomar esse algo na minha vida como padrão, que é a palavra do Senhor e a garantia. Deus garante que Ele nos ama. E se Deus nos ama, quem mais precisa amar a gente? Nem marido te ama, mulher, o suficiente como Deus. Nem você ama, homem, a sua mulher como Deus ama. Não ama. Porque casa por amor e depois casa por ódio. Onde está o amor? Que supera tudo. Mas Deus jamais nos abandona. E olha, se Deus avaliasse a gente pelo que a gente faz e pelo que a gente é, se não fosse Jesus nesse meio, a gente estava morto. Porque o salário do pecado é a morte. São por causa das nossas iniquidades que nós estamos separados de Deus. Mas por isso que Jesus veio e nos trouxe de volta para Deus. Jesus nos religou a Deus. Tudo isso fez aí a gente não fica fraco, sem fé. E aí a gente fica tratando a igreja como qualquer... Parece que igreja em muitas vidas veio para separar a família, veio para separar amigos, veio para separar irmão, veio para separar pai e mãe. Parece. Apesar de Jesus dizer que aqueles que o amam, eles vão ter problema com o pai, com a mãe, com o irmão. Por quê? Porque eles não vão entender o amor de Cristo. Mas eu quero dizer para você essa noite, você que está aqui, você que está me vendo, e você que não vai me ver no futuro. Porque tem muita gente entrando na nossa página. Eu sei, eu vejo lá. Muita gente. Os daqui acredito que não sejam tantos daqui porque estão aqui, mas sejam de fora. Eu vou dizer uma coisa para você. O difícil é viver sem Cristo. Difícil e impossível é viver sem Cristo. Mas ainda tem gente tentando o impossível. Sabe? Tem gente tentando o impossível. E olha, se eu tiver que viver bem com os meus parentes, com a minha família, e viver mal com Cristo, eu prefiro viver bem com Cristo. Porque se eu viver bem com Cristo, o Cristo que eu vou viver bem, Ele pode mudar a minha família. Ele pode mudar a minha família, basta eu crer. Ele pode mudar os meus amigos, basta eu crer. Ele pode mudar meus pais, basta eu crer. Ele pode mudar meus amigos. Porque, na verdade, servir a Deus não é ir contra ninguém. É simplesmente servir a Deus. Você não faz o que Ele faz, e eu não faço o que Ele não faz, que Ele faz, porque a gente simplesmente não quer fazer. Mas a gente é livre para fazer todas as coisas.
Mas convém? Não. Então, se não convém, eu não faço. Mas não quer dizer que eu não seja amigo, não quer dizer que você não seja amigo, né? Então, a gente precisa ter essa fortaleza em Cristo Jesus, como